TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Moradas espirituais. Visita a 20 colónias. Este livro descreve-nos as 20 colónias espirituais visitadas em desdobramento consciente durante o sono pela conhecida médium e oradora espírita Vânia Arantes Dame. É um importante livro mediúnico que deve ser lido por todos. Olá, boa noite a todos. Boa tarde. Não, eu já vou muito mais à frente. Sejam bem-vindos a esta nossa casa, neste dia, neste sábado maravilhoso, em que escolheram o estudo para estar aqui todos juntos, na partilha que se espera seja elevada e que possamos daqui sair todos mais harmonizados, mais serenos, para enfrentar a semana que aí vem com alegria e com força da fé. Eu hoje venho-vos falar sobre pensamento e sintonia. Eu hoje vou ser a voz de muitos que antes de mim debateram, estudaram e partilharam este tema. E são essas partilhas, esses ensinamentos, esses livros e esses estudos que eu venho aqui partilhar convosco. Pensamento e sintonia. O pensamento é a linguagem universal. Nós aqui na nossa orbe chamamos-lhe pensamento. Tem outros nomes, mas é a linguagem em todos os mundos. É a linguagem da mente. E vamos lá ver aqui. Não é aqui, João, é aqui. Muito bem. Ora bem, eu baseei esta minha palestra nestes 3 livros. O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, Pensamento e Vida, que eu trago com bastante frequência, pois é um dos livros de mesa de cabeceira, minha mesa de cabeceira, e que me traz sempre ensinamentos nas horas em que eu tenho dúvidas. Abrindo ao acaso, cai sempre numa lição, numa leitura que é edificante e que me ajuda na solução do problema que eu tenho em mente. E o nosso querido Evangelho, que é a base para todos nós. E diz-nos o Evangelho, no capítulo 17, no ponto 4, Bons Espíritas, capítulo 7, Perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. E nós sabemos que sim, que para nós continuarmos na nossa evolução, nós temos que trabalhar em nós tudo aquilo que é desintonante, tudo aquilo que não nos harmoniza com o bem, com a paz e nas palavras de Jesus. O nosso querido Chico, que tantas coisas psicografou para nós e que foi o canal de intercâmbio nessa linguagem maior, tanto através da psicografia como da mediunidade, trouxe-nos este ensinamento, que nos leva a pensar sempre muito. Se eu tivesse esperado melhores condições para começar o meu trabalho, digo eu, até hoje não teria começado. É um bocadinho o que nos passa na mente e nós vamos ver que a mente, sendo linguagem universal, comanda toda a nossa ação, comanda a nossa motivação, comanda a nossa vontade e a nossa energia, comanda a nossa capacidade de interrelacionar-nos uns pelos outros. E muitas vezes, nos trabalhos mais difíceis, pois o nosso trabalho em nós, ou com aqueles nossos irmãos que nos são mais desfavorecidos, nos trabalhos da caridade, muitas vezes nós somos imantados com pensamentos: ainda não estou em condições para fazer, não vou ser capaz, não tenho estudo suficiente, não vai ser hoje, porque tenho muito trabalho. Então, Chico diz-nos este ensinamento: se eu tivesse esperado as condições ideais, se eu tivesse esperado estar nas condições que tudo tenho para poder trabalhar, ele não nos teria deixado quase 500 livros, uma obra magnífica, tantos ensinamentos, e nós não estaríamos hoje no patamar de evolução que estamos, com certeza.
porque muitos milhares de nós já leram os seus ensinamentos, já evoluíram com os livros que ele nos deixou, da voz de tantos e tantos irmãos no outro plano que se comunicaram através dele. E diz-nos mais, Chico, muita gente quer desenvolver a vidência, a psicografia, desenvolver isto, desenvolver aquilo, porque não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência, a compreensão? Muitos de nós chegamos à casa espírita por diferentíssimas razões, mas quase todos queremos ser psicógrafos, videntes, médiuns. Nós somos todos médiuns, mas as nossas missões nem sempre passam por aí. Agora, de certeza que as nossas missões passam por trabalharmos em nós a bondade, trabalharmos em nós a paciência e trabalharmos em nós a compreensão. Portanto, e voltando um bocadinho atrás, não vamos esperar as condições ideais para começarmos o nosso trabalho, porque normalmente diz-me a experiência em mim, no meu percurso ainda pequenino, que é nas alturas mais difíceis, é nas alturas em que eu digo, eu não vou ser capaz, que eu vou e faço, e consigo, e sou capaz. É nas alturas de maior sofrimento ou de maior desorientação, por qualquer razão da vida, que quando nós dizemos, não, eu vou ser capaz, eu quero fazer, e quando nós damos a ordem ao cérebro, à nossa mente, a ordem de decisão, eu quero, eu vou, eu faço, as coisas acontecem. Porque nós estamos a dar um comando à nossa mente. Tal como a nossa mente, um computador, melhor, uma máquina magnífica que intercomunica em todas as dimensões, recebe e transmite com todos nós. E nós vamos ver a importância desta máquina. Mas quando nós, que estamos ao leme da nossa máquina chamada mente, dizemos, eu quero e vocês não me vão parar. E nós fazemos. Não posso, mas vou. Não tenho dinheiro para o autocarro, vou a pé. Mas vou. E não vou baixar os braços. Dói-me as costas, não faz mal. Vou na mesma. A dor vai passar. Se não passar, logo se vê. Mas faço. E Chico, como nós sabemos, tinha muitos problemas físicos, não é? E nunca baixou os braços. Portanto, vamos ter em Chico, como em muitos outros que vamos aqui falar, nossos irmãos já na espiritualidade, seres de luz e de paz, um exemplo. Quando nos dias de maior desânimo, nós dizemos, e agora o que eu faço? E lembremos-nos dele. Que muitos dos livros que psicografou em condições físicas muitíssimo dolorosas. E fez sempre. Eu trouxe-vos também este livro de Martins Peralva sobre o pensamento de Emmanuel. E, portanto, sabendo já que pensamento é a linguagem universal, e sabendo que somos nós que estamos ao leme da nossa mente, desta máquina que comandamos, e que dizemos, eu quero, eu vou, eu faço, ou eu não quero este pensamento nem esta ação. Vamos nos focar agora no que é o pensamento. Lembrando só uma coisa que eu esqueci de dizer. Aquelas palavras que eu partilhei há pouco convosco foram palavras de Chico Xavier numa entrevista do Dr. Elias Barbosa, em que perguntava ao Chico se Emmanuel já lhe fizera alguma referência especial sobre Allan Kardec. E a resposta do Chico foi aquelas 2 slides que eu partilhei convosco. E temos que ser aqui também transparentes nestas situações. As palavras são do Chico num contexto de entrevista ao Dr. Elias Barbosa. E agora sim, o pensamento de Emmanuel diz-nos logo Chico Xavier, que faz o prefácio deste livro. Lembro-me de que num dos primeiros contactos comigo, ele, Emmanuel, me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e de Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e com Kardec, procurando esquecê-lo.
E este ensinamento é um ensinamento fortíssimo, porque Emmanuel é um espírito elevadíssimo. E Emmanuel, com esta mensagem, o que ele quis dizer a Chico foi: eu trabalho contigo, mas eu também não estou imune a mistificações. E, portanto, se eu nas comunicações que fizer contigo, eu me desviar das palavras de Jesus ou das palavras de Kardec, não me sigas, segue Jesus e Kardec. Isto tem a ver com o que nós vamos continuar a falar aqui. Lembro-me de que num dos primeiros contactos... eu hoje peço-vos desculpa. O meu dedo e o aparelho não estão a funcionar. Portanto, a minha... Pronto, vamos lá. Trago-vos agora outro livro que é Pensamento e Vida, também Psicografia de Chico Xavier, o livro é de Emmanuel. O nosso pensamento é tão poderoso, vejam bem, que cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milénios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Educar o nosso pensamento. Logo no primeiro capítulo deste livro, este livro é todo belíssimo, como já vos disse. Logo num dos primeiros capítulos, o espelho da vida, Emmanuel diz: a mente é o espelho da vida, em toda a parte. Portanto, vigiemos os nossos pensamentos, porque eles vão refletir tal e qual aquilo que nós estamos a fazer na nossa vida. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Somos nós que criamos, que plasmamos muitas vezes em nossas vidas muito daquilo que nós não queremos, porque não vigiamos os nossos pensamentos. Não é fácil, mas temos que ir fazendo todos os dias um bocadinho, devagarinho, e nós vamos conseguir. Nesse mesmo livro, e sobre a fé, ele diz-nos: para encontrar o bem e assimilar a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E como é que nós encontramos o bem neste mundo tumultuado de tantas seduções, digamos assim, de tantas novidades, de tanta tensão, de tanta pressa, de tanta pressão? Sempre que nós, em nossos pensamentos, pensemos primeiro em nós, já não estamos a trabalhar no bem. Eu lamento informar-vos. Mas é assim, porque estamos a pensar com orgulho, estamos a pensar centrados em nós próprios, estamos a pensar em pôr-nos a nós primeiro. Não foi isso que Jesus fez. Estamos a pensar em egoísmo. Estamos a pensar com o nosso ego, como se o mundo fizesse parte só de nós e nós fôssemos o mundo. Não somos. Nós somos parte, uma parte bem pequenina do mundo. E nós sozinhos de nada valemos. E as certezas que temos estão normalmente dentro da nossa mente iludida com as realidades da vida, a não ser que essas certezas nos venham de uma fonte chamada Jesus. Que essas certezas nos venham do esforço do trabalho no bem, do esforço do estudo diário. Então aí talvez sim, mas essas certezas vêm sem egoísmo, essas certezas vêm sem orgulho. De que vale eu ter razão se o meu irmão ao meu lado está mal? De que vale eu ter razão se para eu ter razão vou humilhar o meu irmão? De que vale eu querer aquilo primeiro se o meu irmão ao meu lado não tem? Eu estou a ser egoísta. E o engraçado é quando nós nos predispomos a dar razão ao outro, é uma maravilha. De repente ficamos muito mais leves e conseguimos um diálogo e conseguimos chegar a um consenso, conseguimos estabelecer pontes, relacionarmos-nos. É para isso que nós cá estamos. Estamos neste plano ainda, porque ainda muito temos que resgatar. E temos que resgatar muito em nós.
na nossa evolução, porque senão já cá não estávamos. Já tínhamos ido para outros mundos mais felizes. Portanto, é preciso um trabalho constante em nós. É preciso, com muito fervor, muita persistência, muita perseverança e muita fé rediviva na ação, resgatar o bem nos momentos mais pequeninos da nossa vida. Nos nossos locais de trabalho, onde nós passamos 8 horas e mais da nossa vida e onde todas as ratoeiras que nós criamos para nós próprios vêm ter connosco e nos desafiam e nos iludem. E nós dizemos, mas quando eu estou na casa espírita eu não me sinto assim. Pois não, quando eu estou na casa espírita, normalmente eu tenho uma grande proteção espiritual, mas também, porque quando eu estou na casa espírita, eu sintonizo à entrada deste portão, no meu pensamento, uma prece. Eu já estou a sintonizar-me no bem, eu não estou a pensar nas lutas do poder, nos orgulhos, nos egoísmos. Eu não estou a pensar nisso normalmente. Não é? Então fica sempre muito mais confortável estarmos aqui. Mas aqui nós temos que trabalhar, sim. Mas o nosso esforço maior é no dia a dia, na rua, nos trabalhos, nas famílias que nos foram dadas para nós evoluirmos e para nós ajudarmos a evoluir. E que às vezes é tão difícil. Mas nós temos que perseverar, pois nós sabemos que Jesus está sempre ao leme e que nada de mal nos vai acontecer, mesmo quando tudo parece muito difícil. É a fé que nos tem que mover. É a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. O bem eterno é a luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência. Eu estou-me a rir aqui. Foi uma furinha que caiu cá dentro. Com mais eficiência lhe retrataremos a glória. O bem traz sempre um retorno muito bom, um retorno de crescimento. E não é preciso fazermos grandes coisas. Aquilo que traz mais retorno é o trabalharmos o bem em silêncio, dentro de nós, sem termos que dizer aos outros o que fizemos ou o que deixamos de fazer, pois isso não importa. Importa connosco eu chegar ao fim do dia e dizer que bom, foi um dia difícil, mas que eu agora estou satisfeita. Ou então dizer ao fim do dia, este dia não me correu muito bem, porque eu identifiquei os problemas, mas não dominei o homem velho que ainda tenho dentro de mim. Não faz mal. Façamos as nossas preces da noite e levemos o nosso pensamento a Jesus. Sintonizemos-nos numa boa leitura com o mais alto, para ao dormirmos e durante o sono possamos estar imantados com aqueles espíritos protetores que nos ajudarão quando nós estamos desligados do nosso corpo físico. E no dia seguinte, agradeçamos mais um dia cheio de energia e façamos os nossos planos para que o dia seja o que tiver que ser, de acordo com as nossas obrigações como humanos. E se errarmos, estejamos atentos para não fazer o erro do dia anterior e à noite retificarmos novamente os nossos erros. E assim devagarinho nós vamos conseguir construindo com muita fé em Jesus o nosso caminho. Porque nós estamos neste mundo porque não somos perfeitos. Nós estamos neste mundo porque já erramos muito e temos que retificar e porque iremos errar muitíssimo mais. Mas temos que nos amar e temos que nos perdoar para podermos perdoar os outros. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se nós não tivermos dentro de nós, nós não vamos conseguir. E para isso nós precisamos de criar pontes. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E de companhia, não estamos só a falar da companhia física neste plano. É verdade, pela lei da sintonia, vão-se chegar ao pé de nós
fisicamente aqueles que falam e que partilham das mesmas ideias que nós e dos mesmos pensamentos. Mas nós aqui por companhia, Emmanuel está-nos a dizer outra coisa. Está-nos a dizer que iremos resolver com segurança o nosso problema de companhia espiritual. Daquela que nos tira o sono ou que nos dá problemas na vida. Não são eles, somos nós. E nós vamos ver porquê. Mas com os pensamentos no bem, ajudando o próximo, aprendendo e estudando a maravilhosa doutrina que todos estes irmãos nos trouxeram, servindo com caridade de coração aqueles que estão numa situação mais difícil que nós já lá estivemos por certo e podemos lá voltar. E é assim que nós vamos trabalhando em nós o bem. Sintonia. Portanto, criando associação, criando pontes. O nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. E façamos esta reflexão para nós mesmos. O que é que eu quero da vida? Onde é que eu me posiciono? Eu quero crescer em termos morais? Eu quero dar-me ao outro? Eu quero caminhar para Jesus ou eu quero ter poder, bens materiais e tudo aquilo que o mundo me pode oferecer, não importando se para isso eu atropelo os meus irmãos, não importando se para isso eu vou magoar. E é esta a reflexão que nós temos que fazer para nos sintonizarmos e para definirmos mentalmente os nossos objetivos. É connosco, o trabalho é em nós. O que é que eu quero para mim? Diz-nos Jesus, vivei como homens, no meio dos homens. E nós temos que viver com a parte material, pois senão nós teríamos muitos problemas. O que nós temos que fazer é o equilíbrio entre os objetivos que queremos, o equilíbrio entre a parte espiritual e a parte material. Se calhar nós não precisamos de tanto. Se calhar nós podemos partilhar. Se calhar nós não precisamos de tantas horas em alguns meios e podemos dedicá-las ao estudo edificante de uma casa espírita. Se calhar nós não precisamos de ver tanta televisão. Podemos ler um bom livro. Se calhar nós não devemos estar tantas horas sozinhos, mas partilhar essas horas com irmãos que precisam de uma palavra, que precisam que lhe contemos uma história, porque se calhar já não veem bem, ou porque já não têm força. Enfim, algo no bem, algo que seja para nós pouco, mas para um irmão é tanto. Às vezes um sorriso a quem sofre faz milagres. E não custa nada, não é? Então é estabelecer, procurar esses objetivos no bem, estabelecer essa sintonia com os nossos irmãos. Os espíritos menos felizes somente podem impor as suas vontades às mentes que se afinam com eles, uma vez que o problema da sintonia vive em todos os fenómenos de que participa a mente humana. Portanto, se nossos objetivos, vamos querer coisas que são menos elevadas, nós estamos a sintonizar com espíritos que estão no mesmo comprimento de onda sintónica que nós, ou seja, com pensamentos mais orgulhosos e mais egoístas, nós estamos a sintonizar com outros irmãos nossos que não estão no plano material, que se sintonizam com esses mesmos pensamentos. Espíritos incorretos não podem levar o homem digno a se tornar um transfuga da sociedade, a não ser que tal homem possua em si mesmo e manifestos os germes do desacerto e das tendências inferiores, prontos a desabrocharem tão logo surjam condições propícias. Vejam o que nós já falamos. É isto mesmo. Nós não mudamos quando nós partimos. Pelo facto simples, complexo, mas pelo facto de desencarnarmos, nós não viramos santos. Não, nós vamos continuar a vida que temos aqui. Se nós somos pessoas de bem, continuaremos a ser, iremos evoluir. Se nós não somos, continuaremos a não ser e continuaremos a não evoluir, com o risco maior da não proteção da matéria.
por isso ficamos muito mais vulneráveis aos espíritos mais incorretos. Mas o caminho da evolução não muda. Não muda por nós estarmos aqui e agora desencarnarmos. Ele continua, o esforço continua a ter que ser feito. O trabalho no bem é necessário. Mudam os contextos, muda a forma física, mas não muda o resto. A evolução no bem tem que continuar. Entidades desequilibradas, por mais insistentes que sejam, tendem a afastar-se daqueles que se negam a atender suas estranhas vontades. Ou seja, se nós temos aquele pensamento menos digno e não lhe ligamos, e como eu posso dizer eu quero, também posso ser eu não quero. Se nós não conseguimos dizer eu não quero, mas sentimos que algo não está bem, nós silenciosamente podemos imediatamente levar a nossa mente a Jesus, mentalizando a imagem de Jesus e orando em silêncio, com a forte convicção na mente que é poderosa e que é a linguagem universal. Vamos atrair para nós outra vibração. E então, tal como aqui diz, entidades desequilibradas, por mais insistentes que sejam, tendem a afastar-se daqueles que se negam a atender às suas estranhas vontades. Se resistirmos com firmeza e constância a tal perseverança de que falávamos há pouco, evidentemente fogem eles para outros sítios mentais, nos quais lhes sejam possível dar expansão aos seus propósitos, para outras mentes menos atentas ou menos trabalhadas. O homem cansou de complicações. Todos nós aqui estamos cansadíssimos de complicações. Exauriu-se nas complexidades da vida moderna, repleta de exigências, em sua maioria descabidas. Se nós pensarmos bem, e às vezes é bom fazer esta reflexão que hoje se diz aí nos mercados de trabalho, fora do círculo de conforto, ou seja, fora da zona onde nós estamos confortáveis, se nós refletirmos bem no nosso dia-a-dia, muitas coisas que nos obrigamos a fazer diariamente são descabidas. Porque nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Porque nós sabemos como é que havemos de trabalhar o bem no bem e não fazemos. E quando há a primeira oportunidade de teste ou quando somos testados por algum irmão nosso, nós esquecemos aquilo que sabemos e não fazemos. E, portanto, se nós refletirmos sobre o nosso dia, as imensas exigências que nos são feitas e que nós fazemos a nós próprios, porque nós, em qualquer momento, podemos sempre dizer não quero, não vou, com responsabilidade, sem ferir ninguém, mas preservando o caminho que já fizemos. Porque a responsabilidade é sempre nossa. Eu não posso dizer não fui eu, disseram-me para fazer, eu fiz. Fez porque quis. Há sempre uma opção. Agora, o que temos que ser é conciliadores, harmoniosos, não ferir o outro, trabalharmos com inteligência no bem. Já nos dizia Emmanuel, às vezes mais vale calar e esperar um momento melhor do que dar uma má resposta. Mas eu não tenho que aceitar aquilo que eu sei que me vai fazer mal. Aquilo que eu sei que me vai desviar do caminho de Jesus, que é o caminho do bem, que é o caminho da paz, que é o caminho da luz, não é? Às vezes faz falta nós refletirmos um bocadinho sobre nós mesmos. Como é que é o nosso caminho? Como é que nós o estamos a fazer? E aqui os ensinamentos da Casa Espírita, das boas leituras edificantes, ajudam-nos muito. Ajudam-nos porque outros, mais sábios que nós, noutras vidas, já viveram como nós, já passaram o que nós estamos a passar, já tiveram as suas provas, já foram testados, conseguiram, venceram e ensinam-nos. Então, só temos que continuar. Busca na meditação, diz-nos Emmanuel, diz-nos Martins Peralva, e no trabalho nobre o remédio para as tuas angústias. Encontra na literatura espírita, mediúnica ou não, o clima de paz que lhe dará alegria e paz interiores. Espíritos benfazejos procuram inspirar-se no bem. Espíritos inferiores buscam induzir-se no mal. Não nos esqueçamos que o mundo em que vivemos, neste mundo, ainda é de provas e expiações. E que o mal existe
muito ainda, e que nós temos que lutar contra ele. E não se esqueçam também de outras palestras que nós todos já ouvimos. Eu tento não me esquecer e por isso tento também partilhar que o mal está sempre alerta nas mais pequeninas coisas. E que as nossas mentes estão todas em contacto umas com as outras. Nós não podemos dizer que não somos responsáveis por uma guerra que está a ocorrer em qualquer parte do nosso planeta. Nós também somos responsáveis por essa guerra. Porque nós, se calhar em alguma altura, pensámos menos bem. E ao pensar menos bem, nós fomos comunicando mentalmente esses pensamentos. E formou-se uma cadeia de pensamentos menos bons. Nós temos sempre que assumir a nossa responsabilidade. Mesmo quando nós não temos uma ação física nela. Mas se nós pensamos, nós estamos já a agir mentalmente e não nos podemos esquecer disso. A mente vai primeiro que a ação. E, portanto, a mente é mais responsável pelas nossas atitudes, ou pelo mal que pode ou não causar, ou pelo bem que pode ou não causar, às vezes, do que a ação física. Nós não nos podemos nunca dizer, aqueles fizeram aquela guerra e são uns irresponsáveis. Não. Nós também somos responsáveis por ela. E é no conjunto das ideias do bem, é trabalhando cada um de nós em sua cabeça, que vamos criar uma corrente mental de energia de pensamento que vai ligando cada vez um ao outro e criando, plasmando as ideias de evolução no bem. Esta alternativa do problema para todos nós, ou seja, a nossa imantação aos espíritos do bem ou do menos bem, almas encarnadas para o aprendizado, a reabilitação, o progresso no dia-a-dia das nossas lutas. Os primeiros, os que se imantam ao bem, cumprem missão renovadora junto à humanidade, instilando na alma de todos nós, por gotas luminosas, princípios que engrandecem e elevam. São os missionários do amor. São todos aqueles que nos dão os seus ensinamentos, tal como estes amigos aqui, que nos fizeram chegar as palavras que agora estou a partilhar convosco. Os segundos influenciam no estilo contrário. Dizem as entidades codificadoras, nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Não há essa desculpa. Esta missão não foi dada a ninguém. São os instrumentos das entidades da sombra que imantam esses pensamentos. Quando uma entidade e que encontram em nós, o receptáculo que encontram em nós, eles imantam os pensamentos e nós aceitamos. Então aí temos um problema. Quando uma entidade infeliz aproxima-se de uma inteligência encarnada, a fim de conduzi-la pela intuição à prática do mal, falo por conta própria. Usa seu livre-arbítrio, assume naquele instante a responsabilidade pelas consequências que advirão, de maneira inevitável, porque assim prescreve a lei maior, a lei de livre-arbítrio, a lei de sintonia universal. Focaliza Kardec também, atenta à mediania da condição humana, o problema relacionado com certos estados emocionais, próprios da criatura em luta no plano físico, que favorecem a comunhão de espírito a espírito. Angústias indefiníveis, depressões morais ou psicológicas, ansiedades, etc. Nunca se esqueçam disto. Nós estamos no século XXI, de acordo com os estudos científicos recentes, é o século das depressões, por indicador. E eu, como não gosto nada de aceitar as coisas por definidas, principalmente quando elas não são no bem, eu diria, depende muito de nós que assim seja. O indicador é esse, então arregacemos as mangas e trabalhemos para que isso não aconteça. Se nós sabemos a causa maior dessas situações, trabalhemos para que elas não aconteçam. Não deixemos que o século XXI se transforme num século de depressão, de angústia. Nós não queremos, nós temos responsabilidade maior, porque nós já conhecemos um bocadinho
Mas se conhecemos, temos que agir. E se cada um de nós fizer a sua parte, só um bocadinho, nós já estaremos a fazer muitíssimo. E, portanto, esses estudos são bons, porque são indicadores do caminho que a humanidade está a percorrer, mas não têm que ser vinculativos. Nós podemos mudar essa realidade porque ainda não aconteceu. Mas devemos não plasmar em nosso pensamento essa realidade. Atenção! Porque se nós plasmamos esta realidade, se nós nos deixamos agarrar pelo medo ou pela angústia, não se esqueçam do que aqui partilhamos. Nós vamos imantar com espíritos de menor vibração, espíritos inferiores. E então nós não temos energia mental para lutar se não nos focarmos no bem, em Jesus. Não se esqueçam, é simples, é pensar numa imagem edificante de Jesus e orar 5 segundos na altura da questão. No nosso lar, o mentor dizia a André Luís, beba água, mantenha-a na boca antes de responder. É igual, às vezes não temos água à mão, não é? Então, uma prece rápida, muito rápida, faz o mesmo efeito. Em sentido inverso, no bem, íntima satisfação, incontidas alegrias, aparentemente injustificáveis, inexplicável bem-estar, etc., é igual, são espíritos do bem que se imantam a nós, que nos dão bem-estar, que nós ficamos tão bem. Porquê? Porque a nossa mente está com pensamentos edificantes e positivos no bem. E porquê? Indaga-se no livro. É quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos ou de que com eles tivestes durante o sono. Daí a importância das leituras edificantes à noite. Há entre nós e o plano espiritual um clima de constante e indefectível reciprocidade vibratória. Sempre. Não é um botão que liga e desliga. Eu agora vou à casa espírita, ligo o botão da espiritualidade. Saí da casa espírita, desligo o botão da espiritualidade. Não funciona assim. Eu lamento informar. Nós estamos na época das tecnologias, mas isto não funciona assim. Funciona por vontade. Se o vosso botão for a vossa vontade, do eu quero e eu não quero, então pronto, já temos aqui um botão virtual. E aí talvez funcione. Tudo está em nós, seja no bom, seja no mau sentido. Nossa mente é fulcro energético, criando forças que se associam no plano espiritual com energias semelhantes. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito, diz-nos Emmanuel. É na mente, é no pensamento. É na mente, mente a mente, espírito a espírito, pensamento a pensamento, que nós nos edificamos, que nós nos relacionamos, que nós evoluímos, que nós crescemos. É na mente que se processa tudo. E da mente à ação. Não se esqueçam que a mente é mais rápida. Por tudo isto, é que em quaisquer atitudes desacertadas que tomemos, prejudiciais a nós e aos nossos semelhantes, há sempre o benéfico princípio da responsabilidade, como já falámos. Benéfico porque é por esse princípio que se efetivam o nosso progresso, a nossa futura iluminação e, consequentemente, a nossa felicidade. Nós não estamos num planeta feliz. Mas nós podemos ter momentos de felicidade, assim o queiramos, a nossa vontade no bem. Um bom espírito deseja muitas vezes ajudar um encarnado que sofre dor física ou moral, às voltas com problemas desta ou daquela natureza, de maior ou menor dimensão. Que faz ele? Uma vez que atuando no mundo imponderável, não pode materializar o que deseja. Vai em busca de um coração generoso, sensível às intuições benevolentes e, em forma pensamento, sugere-lhe que vá ao encontro do necessitado, levar-lhe a palavra de conforto, a ajuda financeira ou qualquer outra modalidade de amparo, em vista aparentemente casual. Reparem, um bom espírito deseja muitas vezes ajudar um encarnado que sofre dor física ou espiritual. E às vezes não pode. Os espíritos de luz precisam, portanto, contar com os encarnados de boa vontade,
para que a luz da misericórdia divina brilhe com mais frequência nos sombrios campos da nossa orbe. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante, ou seja, na ação, e de fé ativa, daquela que não desiste perante as intempéries, se pretendemos conservar o contacto com os espíritos da grande luz. Aconselha-nos Emmanuel. Reparem bem o trabalho que nós temos pela frente. A vida é muito rápida. Nós crescemos muito depressa. Hoje temos 5, 6 anos, amanhã temos 80, não demos por isso. Nós temos muito pouco tempo. Não faz mal, porque nós sabemos que vamos reencarnar de novo, temos novas oportunidades e esperemos, com um bocadinho mais de evolução, um bocadinho mais sábios, para fazer com que esses 8 aos 80 anos da nossa vida, por exemplo, ou se formos para outros planetas mais felizes, a esperança de vida, como nós já vimos aqui partilhado, é muito maior. Mas, de qualquer forma, com a sabedoria de que 1 minuto na vida é de ouro e não o podemos perder. Como diz o Sr. Orlando, nós dormimos muito. Nós dormimos muito. 8 horas é muito. Para uns sim, para outros não. Depende dos casos, claro que sim. Depende da evolução física, claro que sim. Depende da condição. Mas nunca nos encostemos à necessidade de estou tão cansado, vou ter que descansar. Depende. Se eu não tiver nada para fazer, posso sentar um bocadinho. Mas se eu tiver trabalho para fazer, o cansaço já vai passar. Empurramos o cansaço e dizemos: às 10, às 11 da noite eu estou em casa, eu durmo um bocadinho, eu descanso. Agora vamos fazer aquilo que assumimos fazer. Há sempre tempo. E da experiência minha, eu vos digo que quanto mais coisas fizermos, mais tempo temos para fazer coisas. O tempo é ilusório, é uma ilusão da nossa percepção mental. Ele vai se expandindo ou vai se encolhendo consoante a nossa voz de comando. Se eu digo, estou cansada, preciso descansar, esse assunto pode ficar para amanhã. Talvez sim, talvez não. Mas eu não vou muito longe, porque eu estou a perder aquele tempo. E o tempo não volta. Exatamente como está, não volta. Se eu perdi, eu perdi. Se eu dormi, eu não recupero. Portanto, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, primeiro trabalhando em nós. De modo geral, ressalvando, embora a iniciativa pessoal, a nosso ver bem reduzida de algumas criaturas devotadas ao socorro ao próximo, é dos planos espirituais elevados onde opera soberana a mente divina, que vêm as ideias sublimadas. E quanto mais nós trabalharmos a nossa mente para ideias no bem, do bem e para o bem, mais ideias de bem vêm ter connosco. Porquê? Porque nós vimos há pouco, muitos espíritos querem nos ajudar, mas nós não permitimos. Porquê? Porque temos a nossa mente cheia de lixo. Se nós limparmos a nossa mente, então eles sim, já conseguem comunicar connosco. Então o que acontece? Vêm ideias sublimadas, vêm ideias elevadas, ideias no bem. Sejamos, pois, fiéis e maleáveis executores dessas ideias, generosas e santificantes, que no silêncio das noites ou em momentâneas meditações durante o dia afloram em nós, concitando-nos ao amor que cobre a multidão dos pecados. É o amor. É sempre o amor para connosco próprios. Nós já falamos, começa com o autoperdão, não se esqueçam, não se julguem. E agora, eu queria partilhar convosco, acho que ainda tenho uns minutinhos, a preleção da Ministra Veneranda, que vem no livro O Nosso Lar. Esta edição tem uma capa diferente, é mais antiga. A edição agora tem esta capa maravilhosa com aquele sol, aquela luz, aquela energia ali. E vamos ver, para terminar, o que nos diz a nossa querida Isabel de Aragão, a nossa querida mentora desta casa, que foi esposa de Batuíra, quando Batuíra foi Dom Dinis. Vamos ver na colónia espiritual Nosso Lar,
O que é que nos disse a ministra veneranda quando se dirigiu às pessoas que lá estavam, irmãos nossos que já partiram e que foram acolhidos na colónia do nosso lar? Se vocês não lerem, têm que ler este livro. Vamos ouvir o que eu vou dizer. O que André Luís vai dizer, peço desculpa. Encontram-se entre nós, num momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Era assim, uma plateia um bocadinho maior que esta, mas que também estava lá para continuar a trabalhar na sua evolução. Mas uma evolução com um ser de luz que veio falar para eles. Não haviam aprendido que o pensamento é linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Aqui no nosso lar. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos as nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milénios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo. Ele continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos a nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, vinculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-a com os detritos da terra e faleemos habitação de micróbios destruidores.
O pensamento é força viva em toda a parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos, o caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Aprendam vocês a importância disto? Certo, nas mentes envolvidas, entre os encarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas das ideias. Nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de todas as espécies, dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas da absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos isolados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a graciosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Não podia haver melhor mensagem do que a mensagem deste ser de luz, que nos instiga a sermos melhores no pensamento e na mente. Para terminar, termino com Jesus, o homem do mundo, a mensagem de um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas. Nós estamos aqui porque somos humanos para viver as nossas humanidades. Mas que a nossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Meus irmãos, companheiros de caminhada, bem-ajam por estarem aqui hoje a partilhar estas minhas pesquisas, e que Deus fique conosco e que Jesus nos acompanhe. Queridos companheiros, assim nós chegamos ao término deste nosso reencontro, e um tema para que nós medite e reflita na sua importância. E nós, todos nós, no decorrer, vamos verificando que nos descuidamos muito do controle do nosso pensamento, da sua importância, que seja benéfico ou maléfico o nosso pensamento. E esta doutrina baseada no pensamento, o pensamento é vida, intercâmbio com os dois mundos, porque é a mediunidade, o pensamento é o fator determinante. Então vamos, através do nosso pensamento, traçar um caminho com o Cristo. Por isso que os Espíritos, e foi falado inicialmente, que aconselham ao entrar na porta, pensamento elevado, pensamento em Jesus. Quando vai no passe, pensamos em Jesus. Falando nisso, ontem, numa reunião mediúnica, apareceu uma entidade difícil, com grandes problemas, e tinha sido mandado pelo regime das sombras. Patuíra estava de lado e dizia: fala Jesus. E ele dizia: não falo não.
porque se há uma coisa que as sombras elas recomendam é que as entidades que são enviadas não falem a palavra Jesus, mas através da nossa fala nós insistimos para que ele falasse Jesus. A hora que ele falou, ele levou um choque, o chip foi desligado, refletindo um médio quase que ele ia lá em cima. Vejam a importância do nosso pensamento. A nossa companheira que fez a apresentação esqueceu de dizer que na próxima quinta-feira temos aqui o nosso Thyssen. E vai estar conosco nas jornadas. Já é conhecido de nós. Portanto, na próxima quinta-feira teremos aqui o nosso Thyssen fazer uma palestra que é sobre Rosarinho. Qual é a palestra que vai fazer o Thyssen? Obsessão, o maior flagelo da humanidade. Por isso é bom nós não perder. Nós vamos então para o encerramento.